saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Que bom que o Senhor nos concede mais este momento de louvor, adoração e oração. Fomos criados para o louvor da glória de Deus, e isso tem que ser uma ação nossa ininterrupta em todos os momentos da nossa vida. E aqui estamos então com muita alegria para viver esse momento que o Senhor já preparou para nós nesta quarta-feira, que tenho certeza vai ser uma bênção para todos. Então estejam atentos, porque esse culto está sendo online. Eu sei que cada um está aguardando na sua casa com ansiedade. Então, amados, prepare-se, porque Deus tem esse momento para cada um de nós de forma maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela bênção desse culto, do qual pedimos a tua direção, a tua orientação, que o teu Santo Espírito venha estar capacitando-nos a ser instrumentos de bênçãos para a tua honra e para a tua glória. Bom é estar aqui na tua presença, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos glorificar o nome do Senhor, entregando nossas vidas como oferta de amor e sacrifício diante da presença do Senhor. Glorifique ao Rei soberano. Vem o Senhor, minha vida, o Rei.
É um salmo de algo assim que mexe com o coração, porque ele fala da confiança e da felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Então assim diz o Salmo 16: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto, Senhor, continuamente diante de mim. Por isso Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Que o Senhor abençoe esta palavra em nossos corações. Vamos cantar o hino Persistência em Oração, hino 149 do nosso cantor cristão, onde nós cantamos prostrados diante do Senhor, porque este hino, ele é uma oração. Da
Obrigado, Senhor, porque podemos viver esse momento aquecendo a nossa alma, aquecendo o nosso coração, ó Deus, edificando a nossa vida espiritual, crescendo na fé, crescendo no conhecimento do Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por esse culto, Pai, quando podemos te louvar, te adorar e podemos clamar ao Senhor, porque nós precisamos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Queremos mais do Senhor, queremos mais da Tua graça, queremos mais do Teu amor, queremos mais da Tua misericórdia, Pai. Por isso, Pai, nos abençoe. Aceita os nossos louvores e ouve, Senhor, a nossa oração. E fala conosco agora, pela Tua palavra, através do pastor Wellington Luciano, que esta palavra venha, Senhor, a ser uma bênção para a nossa vida e que possamos aprender muito com ela, Pai, porque certamente essa palavra tem poder e o Senhor falará ao nosso coração. Abençoe o Teu servo que irá falar, que ele seja um canal de bênçãos para todos nós nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Com a palavra, o pastor Wellington Luciano. Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E quero compartilhar também com os amados irmãos a palavra do Senhor, onde nós vamos acompanhar aqui a leitura de Lucas 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, onde a palavra do Senhor diz assim: a parábola do juiz iníquo. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que devem orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Feche seus olhos, peça ao Senhor que venha falar com você através dessa palavra. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, na Tua santa presença, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de falarmos a Tua palavra, Senhor Deus, transmitirmos a Tua palavra ao Teu povo, ó Pai, um povo tão amado, Senhor Deus, um povo tão, ó Pai, querido por Ti, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor, com Teu poder, venha falar, Senhor Deus, comigo, Senhor Deus, e usar, meu Deus, para transmitir a palavra que o Senhor tem ao Teu povo, Pai. Usa, Senhor Deus, o Teu servo como vaso em Tuas mãos e transforma, Pai, vidas através dessa mensagem. Pois a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Bom, como os irmãos puderam ver, a própria parábola ela traz um tema dentro dela. No versículo 1 diz, que sobre o dever de sempre orarmos, o dever de orarmos sempre e nunca esmorecermos. Não é? Como os irmãos já sabem, este é um culto de oração. Essa mensagem é referente ao culto de oração. E quanto tempo faz que nós não nos vemos, não é verdade? Quanto tempo faz que nós não nos juntamos como igreja presencialmente para estarmos ali orando, clamando, buscando a presença do nosso Deus. E Jesus, ele em todo o tempo que ele esteve com seus discípulos, ele ensinou a importância da oração, tanto na prática, em que nós vemos Jesus orando em meio a alguma situação ao Pai, em vigílias que ele fazia com os seus discípulos, muitas vigílias, e também em ensinamentos, como ele nos ensina a orar o Pai Nosso, quando ele ensina aos seus discípulos a orar o Pai Nosso,
né? Ensina também ali a orar em secreto com o Pai, né? E também por ensinamentos através de parábolas como essa que nós acabamos de ver agora, né? Parece que Jesus ele conseguiu ensinar com perfeição aos seus discípulos a importância da oração e como ela é vital para o crescimento, né? A comunhão, para mantermos a comunhão com Deus e o crescimento espiritual, né? Nós podemos ver isso lá em Atos 2, mesmo após Jesus ter morrido e ressuscitado e ter partido. Nós vemos lá em Atos 2 os discípulos juntos ali orando, buscando a presença de Deus. A palavra do Senhor diz que a igreja crescia, né? E que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós podemos ver também ali eles orando juntos, né? Como Jesus fazia com seus discípulos. Mas também nós temos casos em Atos de eles estarem orando separados, né? Como Jesus ensinou ali, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E o teu Pai que vê em segredo, no lugar oculto, recompensar-te-á, né? Nós vemos então Pedro também orando ali, né, em comunhão com Deus, onde o Senhor lhe dá uma visão de um lençol que desce, né, do céu até a terra. Então nós vemos Pedro ali orando, né, tendo seu momento de oração com Deus sozinho, ali na laje daquela casa, né? Nós também temos o exemplo da igreja orando em situações difíceis, em situações complicadas, né? Quando Pedro mesmo foi preso e a igreja se colocou em oração, uniram-se para pedir a Deus em clamor da vida de Pedro, e Deus ouviu a oração e soltou Pedro daquele lugar, né? E quantos pedidos de oração também nós não vemos Paulo fazendo à igreja, pedindo que orem por ele, pedindo que orem pela obra que ele iria realizar, os feitos que ele iria fazer, né? Orando também por ele. E quantas orações o próprio Paulo não fez pela igreja também, intercedendo pela igreja, intercedendo por cada um, né? Então fica muito claro aqui que a oração ela é fundamental para o cristão e faz parte da vida de uma igreja saudável, né? Agora, mais uma vez, nós estamos diante de uma parábola de Jesus, e nesta ele nos ensina a importância de orarmos sem nunca esmurecermos, né? E o que significa a palavra esmurecer ou desfalecer, para que nós possamos ter uma ideia do que é que a parábola quer nos dizer, né? E no dicionário, a palavra esmurecer ou desfalecer é tornar sem ânimo, né? Sem forças, afrouxar, enfraquejar ou enfraquecer, né? Então Jesus conta nessa parábola que havia uma cidade onde havia ali um juiz que não temia Deus, né? E nem respeitava homem algum. E com isso nós podemos perceber que esse homem era um homem poderoso e ao mesmo tempo arrogante, né? Que não se importava com Deus e também não se importava com seus semelhantes, muito menos com seus semelhantes, na verdade. Se não se importa com Deus, como é que vai? Muito menos com o próximo, né? E Jesus conta também, ele continua contando que ali naquela mesma cidade onde estava esse juiz, havia uma mulher, né? Uma mulher, uma viúva, né? Quando nós falamos de viúva, então parece que Jesus ele sai de uma classe alta, né, ali do juiz. Ele acaba de pular de uma das classes mais ricas e poderosas para uma das classes mais pobres e humildes de Israel, né? E por que nós falamos isso, né? Quando Paulo escreve, quando nós vemos ali em Tiago, né, 1:27, na verdade, Tiago 1:27, ele nos diz o seguinte, né? Ele diz que a religião pura e imaculada é que cuidemos dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Então, quem eram as viúvas e os órfãos nos tempos de Jesus, né? Nos tempos dos discípulos, né? Pessoas menos favorecidas pela sociedade, mulheres e crianças que perderam o seu pai, seus maridos, muito provavelmente nas guerras que haviam, né? Quando haviam guerra, os homens eram chamados para guerrear, e toda criança, né? Toda criança não, todo jovem que poderia embanhar ali uma espada, e o homem da casa ele era chamado para guerrear.
automaticamente muitas mulheres se tornavam viúvas e acabavam perdendo também os seus filhos, maridos e filhos para a guerra, né? Nós podemos ver a questão, né, da sociedade ali, onde realmente uma classe humilde, uma classe pobre, né, quando nós vemos Jesus falando da viúva que vai até o gasofilácio entregar a sua oferta. O que acontece quando Jesus observa aquela cena? Ele observa que aquela viúva, ela deu muito mais do que qualquer um que foi ali e entregou a sua oferta naquele lugar. Porque Jesus, ele percebe o seguinte: aquelas pessoas entregaram o que estava faltando, o que estava na verdade sobrando para elas, né? Estava sobrando, então vou entregar meu dízimo, minha oferta, está sobrando mesmo, né? Mas aquela viúva, ela entregou aquilo que era necessário para a sua vida, algo que fazia parte do seu, manter a sua família, né? Manter ali a sua vida, manter ali as suas condições. Então ela entregou aquilo que era necessário para ela viver, né? Um rico, poderoso e arrogante, que não respeita a Deus e muito menos aos homens, né? Um rico, poderoso e arrogante que não respeita a Deus e muito menos aos homens, daria atenção ou perderia o seu tempo com uma mulher insignificante para ele, né? A parábola, pelo que nós lemos, ela diz que sim, né? Mesmo sendo arrogante, mesmo sendo presunçoso, mesmo sendo um homem que não liga para Deus e muito menos para os homens, a parábola diz que esse homem, ele deu atenção àquela mulher. Aquela viúva, ela insistiu tanto, mas tanto com aquele juiz, né, que julgasse a sua causa, né, a causa dela, que ele não teve outra opção a não ser dar ouvidos para aquela mulher e julgar a causa dela, né? E o que foi que levou o juiz a julgar a causa daquela mulher? Aquela mulher foi a insistência que ela teve com ele, né? Mas o que levou também aquela mulher a insistir tanto, né, a importunar tanto aquele homem, aquele juiz arrogante, a ponto dele atender o seu pedido e julgar a sua causa, né? E aí nós dizemos que foi a importância que tinha a causa daquela mulher. Mas não foi para ele, não foi a importância para ele. A causa dela não era importante para ele. Ele não ligava para Deus e muito menos para os homens. A causa dela para ele era insignificante. Mas a importância da causa dela para ela, para aquela mulher, foi algo primordial para que ele atendesse ela, né? Aquela mulher, além da situação precária que ela se encontrava, né, sem seu marido, talvez sem filhos, sem dinheiro, ou talvez sem bens, para ajudar ela ainda na sua vida infortúnio, ainda ela tinha um adversário, né, um opositor que atrapalhava a vida dela. Sabe aquele ditado que diz que pior do que tá não fica? Então, não era o caso dessa viúva, pelo que nós vemos na história, né? Por isso a causa dela era tão importante, né? Por isso a sua urgência e a insistência que ela tinha, né, de ficar importunando aquele juiz, né? Ela insistiu tanto para ele, né, que ele atendesse a causa dela, que não teve outro jeito a não ser ele dar ouvidos àquela pobre mulher e atender a sua causa. Jesus, ele nos ensina com essa parábola muito mais do que a importância de orarmos sem cessar, né, e de jamais esmurecermos. São muitas as orações que fazemos ao Senhor, mas quantas dessas orações que fazemos julgamos ser realmente importantes, né? A ponto de clamarmos ao Senhor constantemente, né, que nos atenda, como aquela viúva clamou ao juiz constantemente. Quantas das nossas orações são tão importantes a ponto de mudar a nossa história e a história das famílias e pessoas que nos rodeiam, né? Tiago 4 nos diz o seguinte: pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E quando ele diz isso, ele quer dizer que nós pedimos para os nossos próprios interesses, né? Pedimos para o nosso bem, para usarmos com prazeres, né? Coisas que nos trazem alegria, mas que são fúteis, né? E se nós pararmos para pensar, o profeta Daniel, uma história que nós vamos ver no Antigo Testamento, o profeta Daniel, ele teve uma visão que ele não entendia, mas ele entendeu que aquilo ali era muito importante para a vida dele, e talvez importante até demais, a ponto de não só para ele, mas para Israel e toda a nação, né? Ele não tinha ideia da importância que havia ali naquela visão que ele teve, naquilo que ele teve. E aí, então, nós vemos que o anjo veio trazer, então, a notícia para ele.
Daniel ele não recebeu a resposta no primeiro dia que ele queria. Muito pelo contrário, passaram-se 21 dias e Daniel não teve a resposta. Mas em momento algum Daniel deixou de orar. Ele clamou incessantemente ao Senhor. Ele orou com muita insistência ao Senhor para que o Senhor atendesse a sua oração e lhe desse a revelação daquilo que ele viu, né? Então nós vemos que o anjo aparece até Daniel e diz: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia Deus ouviu a tua oração, né? Ou seja, a resposta de Daniel seria trazida no primeiro dia, porque Deus ouviu a oração. Mas quando Deus mandou o anjo, né, o anjo explica para ele que ali houve uma interferência espiritual. Ele explica que o príncipe da Pérsia prendeu ele, não permitindo que ele levasse a Daniel toda a informação que ele precisava. Mas por causa da insistência de Daniel, o anjo estava ali, não havia nada que pudesse impedir, porque Deus mandou, né, mandou ali o príncipe do exército, Miguel, para libertar aquele anjo das mãos do príncipe da Pérsia. E ali o anjo pôde levar então aquilo que Daniel tanto almejava, né? Você já imaginou se Daniel fizesse como muitas vezes nós fazemos, né? Deus não quer atender a minha oração, eu estou de mal de Deus, né? Não oro mais, não quero mais saber, Deus não atende minhas orações, eu quero um carro, eu quero uma casa, peguei uma gripe, né? E como é que fica, né? Deus não atende as nossas orações, Ele não atende no momento que nós queremos, e por causa disso nós paramos de orar, ficamos de mal de Deus e não oramos mais. Não é isso que acontece, né? Orar para quê, não é verdade? Deus não atende minhas orações, porque a gente quer tudo no nosso tempo, nós queremos tudo na nossa hora, né? E quantas respostas de oração não foram impedidas de chegar até nós, como aconteceu com Daniel? Nós não conhecemos o mundo espiritual, não é verdade? Muitas vezes nós não vemos o mundo espiritual, a não ser que Deus nos permita ver, né? E como Daniel foi permitido ver o que foi que aconteceu e o anjo trouxe para ele a resposta, mas muitas vezes nós não vemos o que acontece, né? E nós não continuamos insistindo como Daniel insistiu e não insistimos como aquela viúva insistiu, né? Já pensou se nós não fizéssemos como Daniel? Já pensou se Daniel não tivesse orado e insistido na resposta? Nós não teríamos hoje os textos que nós temos na palavra do Senhor, falando sobre os fins dos tempos, as coisas que haveriam de acontecer, né? Porque o Senhor fala: olha, Daniel, essas coisas vão acontecer, mas é para tempos muito distantes. Você vai dormir e vai ter o seu lugar junto com seus antepassados, né? Mas as coisas que vão acontecer são coisas que virão para frente, coisas que eram para nós ouvirmos, coisas para nós sabermos. Quão importante foi a resposta daquela visão que Daniel teve, aquele sonho que Daniel teve, né? E por que por que nós julgamos, né? Não julgamos tão importante, né? Nós não julgamos tão importantes como Daniel julgou, nós não julgamos tão importante como aquela viúva, né? Por quê? Porque não nos incomoda como incomodava aquela viúva, né? Mas quer saber? Eu vejo muito daquela viúva em nós. Perdemos tudo com a queda. Vivíamos na miséria dos nossos pecados. E muitos ainda vivem colhendo os frutos da desobediência. E para nos atrapalhar, ainda vem Satanás, o nosso adversário, para nos importunar e arrancar o pouco de paz e dignidade que ainda resta na raça humana, transformando o nosso opróbrio em verdadeira desgraça e verdadeira ruína. É triste ver o que Satanás tem feito com as pessoas e como ele trabalha para nos derrubar e nos humilhar. Aquela viúva tinha um adversário que estava lhe causando um mal além dos problemas que ela já tinha, né? Ela insistiu com o juiz que por algum tempo não quis atendê-la, mas como ela insistiu, apesar da arrogância e o desprezo daquele juiz para com Deus e para com os homens, ele atendeu o pedido daquela mulher, né? E já Jesus termina essa parábola dizendo o seguinte: ouvi o que diz o juiz, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que parece demorar? Digo-vos que depressa Ele fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se aquele juiz, sendo mau,
atendeu aquela mulher. O que dizer do Senhor, que é bom e nos tem como filhos amados? Ainda que pareça que o Senhor se demore a nos atender, a palavra nos diz que depressa Ele fará. Para nós parece demorado, mas para Deus é o tempo dele. É o tempo certo. É o tempo que nós precisamos para receber aquilo que nós pedimos. Quer um exemplo? Eu ouvi uma história certa vez de um jovem que pedia sempre um relógio para o pai, um relógio de ouro, uma criança, né? Seus 10 anos de idade. Pai, me dá um relógio de ouro. E o pai falava para ele, sim, eu vou dar, né? E automaticamente seu irmão falava, pai, eu quero uma bola. Chegava no Natal, ou no dia do aniversário, o irmão recebia uma bola e ele recebia uma bola também, né? E o que acontece? Chegava todo ano, passava ano após ano, e era sempre assim. Aquele menino não desistia daquele relógio de ouro. Ele dizia, pai, me dá um relógio de ouro. 12 anos de idade, o pai falava assim, eu vou dar um relógio de ouro para você, né? E chegava o Natal, o aniversário, o pai dava uma bicicleta para o outro irmão, uma bicicleta também. O irmão, eu queria uma bicicleta, e o irmão ganhava a bicicleta, mas ele não ganhava o relógio de ouro. Ele ganhava uma bicicleta como o irmão dele. 15 anos, pai, me dá, o outro irmão, né? Pai, me dá um videogame. No dia do aniversário, ganhou um videogame. E esse rapaz, com seus 15 anos, quando completou seus 15 anos, pai, eu quero um relógio de ouro, né? E aí chega no dia do aniversário dele, o pai dele dá lá jogos de videogame para ele. E ele ficava guardando aquilo no coração e falava, será que meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim, né? Porque meu irmão, ele pede, tudo que ele pede, ele recebe, né? E eu peço, não recebo, sempre recebo mais ou menos equivalente ao que o meu irmão tem, né? E aquele menino, com o tempo, foi esquecendo aquilo. Quando ele fez seus 18 anos de idade, sem ter pedido nada para o seu pai, no dia do seu aniversário, seu pai trouxe a ele um relógio de ouro, né? E quando ele viu aquele relógio de ouro, ele nem havia pedido mais, ele havia esquecido aquilo. E ele achou estranho, e ele, feliz com aquela situação, ele falou, mas pai, por que você não me deu esse relógio de ouro em tantas vezes que eu pedi ao Senhor? E o Senhor sempre me deu outros presentes, né? E a resposta daquele pai para aquele filho foi clara. Se você tivesse me pedido uma bola como teu irmão, eu teria te dado quando você tinha 10 anos, né? Se você tivesse pedido uma bicicleta como teu irmão pediu, com 12 anos, eu teria te dado uma bicicleta, né? Se você tivesse pedido com a sua idade, 16, 17 anos, um videogame, eu teria te dado um videogame. Mas você não estava preparado para receber o relógio de ouro. O relógio de ouro eu não podia te dar, porque você ainda não estava preparado para receber. Um relógio de ouro é algo muito caro. Um relógio de ouro é algo com um valor imensurável. O preço que ele tem é muito caro. São muitas horas de serviço, são muitos dias da minha vida para comprar esse relógio de ouro para você. E você não estava pronto para receber. Porque se eu tivesse dado esse relógio de ouro para você com os 10 anos de idade, você não poderia, você iria brincar no escorregador, no balanço, você iria riscar o relógio, você iria quebrar o relógio, e você não daria àquele relógio o valor que ele tem. Com seus 15 anos você faria o mesmo, seus 16 anos faria o mesmo. Mas agora que você é homem, agora que você trabalha, agora que você sabe o valor que as coisas têm, agora que você sabe o tempo que se gasta para conseguir algo, eu tenho certeza que a partir de agora você vai dar valor àquilo que você tem e você é digno de receber, né, esse relógio de ouro. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que queremos porque não está no tempo de receber. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós desejamos, almejamos, insistimos com o Senhor, porque ainda não está no tempo. Deus, Ele quer nos dar e Ele vai nos dar, mas no tempo dEle, porque o tempo dEle é perfeito, o nosso não. Ainda que pareça que demore, para nós parece demorado, mas para Deus é o tempo certo. A resposta do Senhor, ela vem na hora certa. Se é importante para você, também é importante para Deus, né? Mas existe um problema que tem crescido em nosso meio há muito tempo, né? Jesus termina dizendo que problema é esse. Porém,
quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Sabe por que esta palavra fé está linkada com a oração? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe e que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Se você começa uma oração desanimado, desesperançoso, fraco, sem disposição para orar, sem acreditar que Deus atenderá às suas orações, então como Ele atenderá? Se nós estamos desfalecendo na oração, se nós paramos de orar, se nós não buscamos mais o Senhor, se a nossa oração ou se o nosso pedido não é tão importante como era para aquela viúva, por que continuaremos insistindo com Deus, se aquilo não tem o valor para nós? Se aquilo realmente não é importante como era importante para aquela viúva? E aí eu pergunto para você, né? Talvez para ficar só entre eu e você aqui que está me ouvindo, né? Como tem sido a sua vida de oração? Essa pergunta eu faço para você. Como tem sido a sua vida de oração com Deus? Você confia que Deus está agindo, mesmo quando parece que Ele se demora em atender a sua oração? Ou até mesmo quando você não recebe a resposta da forma que você desejava? Você ainda crê que Deus, Ele é recompensador daqueles que o buscam? Porventura, quando Jesus Cristo voltar, a pergunta que eu faço para você, você que se diz servo do Senhor, você que se diz filho de Deus, quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé em você? Aquela viúva, ela teve fé. Ela teve fé, porque ela sabia que o único que podia mudar a situação da sua vida, tirar da vida dela aquele opróbrio, daquele homem adversário, daquele adversário dela, que estava trazendo dificuldade para a vida dela, que estava afligindo a vida dela, que estava trazendo tristeza para a vida dela. Ela teve fé. Fé de que a única pessoa que poderia ajudar ela naquele lugar era aquele juiz. Ela sabia que o único que tinha o poder de mudar a situação dela, do seu opróbrio, era aquele juiz. Ela tinha certeza disso, porque se ela não tivesse certeza, ela não continuaria insistindo com aquele homem para julgar a causa dela. Ela tinha certeza que aquele homem tinha o poder de mudar a vida dela. E você tem fé de que Deus tem todo o poder para mudar a sua vida? Se aquele juiz, sendo mau, aquele juiz odiando os homens, não respeitando homens, não respeitando Deus, atendeu a oração daquela mulher, daquela viúva, quanto mais Deus não atenderá as nossas orações? Quanto mais Deus não correrá depressa, como diz a palavra do Senhor, para atender os nossos pedidos, né? Para julgar a nossa causa contra os nossos adversários? Nós ainda temos um adversário. Esse adversário é Satanás. E muitas das coisas que acontecem na nossa vida, Satanás está ali tentando botar o dedo para atrapalhar, tentando tirar de nós a alegria, tentar tirar de nós a felicidade que Deus nos colocou. Mas essa ninguém tira. Mas nós precisamos ser prudentes o suficiente para enxergarmos a ação de Satanás na nossa vida e buscarmos de Deus a solução para os nossos problemas, orando a Ele, pedindo a Ele com fé que Ele atenderá às nossas orações. Será que quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Será que você encontrará fé em você? E agora eu queria falar com você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Satanás, ele não é só o nosso adversário, o meu adversário, adversário dos crentes. Satanás, ele é o seu adversário também. Ele não vai sossegar, ele não vai parar de te importunar. Assim como aquela viúva foi importunada pelo adversário dela. Ela não tinha nada e o que ela tinha o adversário ainda estava querendo tirar dela, que era a paz, a alegria, o sossego da vida que ela tinha. Satanás, ele também quer roubar de você tudo que você tem.
e não ficará satisfeito até o dia em que ele tirar de você a alma, né? O dia que ele tirar com as suas mãos a sua alma. E o Senhor, ele nos diz em Lucas 11, de 9 a 13, onde o Senhor contou uma outra parábola, né, sobre também oração. Nós vemos Jesus falando a partir do versículo 9 a seguinte frase: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Se você sentiu o Senhor falando com você através dessa mensagem, não quer mais que o seu adversário, o diabo, lhe roube a alegria, a vida eterna com Deus, a vida que Deus oferece a todo aquele que crê no seu Filho, ore a Deus, entregando a sua vida a Ele, e receba o Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela disse: vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai que está no céu lhe dará o Espírito a todo que pedir. Eu oro ao Senhor para que você tenha a vida transformada. Eu oro ao Senhor para que o seu adversário, e o seu adversário não é o seu irmão, o seu adversário não é a sua sogra, o seu adversário não é o seu filho, o seu adversário não é a sua mãe, o seu adversário não é a cunhada, o seu adversário não é o vizinho, o seu adversário não é nenhum desses. A palavra do Senhor diz que a nossa briga não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. O seu adversário é Satanás. E muitas das vezes ele está usando aquela pessoa para atazanar a sua vida, para tirar de você a paz. Está fazendo com que aquela pessoa se coloque como adversário seu. Mas na verdade é o Satanás que está trabalhando através daquela vida. É o diabo que é o nosso adversário, que usa as pessoas para nos tirar a paz, como ele tirava a paz daquela viúva, para tirar a alegria, como tirava daquela viúva. E o Senhor, Ele está ali aguardando, como um bom juiz, não como aquele mau juiz, mas como um bom juiz, aguardando que você ore ao Senhor e peça a Ele que mude a sua história, mude a sua situação, que Ele julgue a sua causa contra o seu adversário. Satanás, ele é o nosso adversário e ele não vai parar. Que você tenha entregado a sua vida ao Senhor neste momento. Que você entregue realmente a sua vida ao Senhor e receba o Espírito Santo. E eu oro por esses que ouviram a mensagem do Senhor, né, e acabaram de entregar a sua vida ao Senhor. Eu peço que o Senhor trabalhe em sua vida, tirando de você todo o mal, tirando todo o adversário, que Satanás não tenha mais poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. E que você aprenda a orar como Jesus nos ensina, sempre, sem esmurecer, sem enfraquecer. E coloque os seus pedidos na mão do Senhor como algo importante. Não só ore por orar, porque você precisa orar, mas faça como essa viúva. Se é importante, então ore. Se é importante, então busque. Porque o que é importante para você também é importante para o Senhor. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, ó Deus, por esta mensagem. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que continue falando, Senhor Deus, aos corações, Senhor Deus, através desta palavra, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender a importância da oração em nossas vidas, ó Deus. A importância, Senhor Deus, de clamarmos a Ti, ó Deus. Não com vãs repetições, ó Deus. Não insistindo, Senhor Deus, com vãs repetições, ó Deus, sem profundidade, Senhor Deus, que não importam para cada um de nós. Mas realmente colocar diante do Senhor aquilo que nos importa, ó Deus, aquilo que vai fazer a diferença, Senhor Deus, para as nossas vidas, ó Deus, e para a vida das pessoas que nos rodeiam, Pai.
Eu clamo a Ti, ó Deus. Se há alguém, Senhor Deus, que entregou a sua vida a Ti, assistindo essa mensagem, que está cansado, Senhor Deus, de ser oprimido por Satanás, o seu adversário, Senhor Deus, que o Senhor abençoe essa vida agora, Senhor Deus, que o Senhor toque essa vida agora, onde quer que ela esteja, Senhor Deus, e dê força, ó Deus, para clamar a Ti, e que o Senhor, ó Deus, atenda, ó Pai, as suas orações, ó Deus, contra os seus adversários, ó Pai, que é Satanás, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, abençoar a Tua igreja, dando crescimento, fortalecendo, que possamos aprender, ó Deus, como a igreja, Senhor Deus, de Atos, ó Deus, a nos unirmos em oração, a clamarmos a Ti sozinhos, ó Deus, a estarmos, ó Pai, em nosso quarto, trancarmos as nossas portas e falarmos com o Senhor no secreto, Senhor Deus, a intercedermos quando as dificuldades se levantarem, ó Pai de amor, porque sabemos, ó Pai, que a oração, Senhor Deus, ela move, Senhor Deus, ela move, Senhor Deus, os céus, ó Deus, ela move o Senhor a atender às nossas orações, ó Pai de amor. E nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor ouve, Pai, a cada uma delas, ó Pai. Que o Senhor coloque, Senhor Deus, nos nossos corações a alegria, Senhor Deus, de Te servir. E que quando o Senhor voltar, ó Pai, que o Senhor encontre em nós a fé que o Senhor espera, Senhor Deus. Que haja fé em cada coração, crendo que o Senhor pode atender as nossas orações e fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, ó Deus. E sabemos, ó Pai, que tudo é no Teu tempo, e sabemos que quando é no Seu tempo, tudo é perfeito, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que o Senhor falou primeiramente ao meu coração. E peço que o Senhor continue falando a vida de cada um, pois é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um e que os irmãos possam com alegria esperar o grande dia em que o nosso Salvador virá e o dia que também nós possamos juntos ali estarmos orando na igreja, unidos, louvando a presença do nosso Deus. Podemos nos juntar no culto de oração, colocarmos nossos joelhos no chão e juntos clamarmos o Senhor. Juntos intercedemos com pedidos que importam, que fazem a diferença para a nossa vida e que são urgentes. Que você coloque seu pedido diante do Senhor esta noite. Não como você tem colocado, orando, achando que Deus pode atender ou não. Porque Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele atende. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Após termos ouvido uma bela palavra, eu sei que todos foram edificados. Vamos partindo para o final desse culto maravilhoso, né? Cantando o hino 326 do nosso cantor cristão. 326 do nosso cantor. É o hino com o título Refúgio.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e excelso nome. Obrigado, Senhor, porque este momento para nós significa muito, se torna vital para a nossa vida, e nós agradecemos ao Senhor por esse tempo que vivemos aqui através desse culto, Pai, tão maravilhoso. O Senhor ouviu a nossa adoração, o Senhor agradou-se do nosso louvor, e nós estamos muito felizes, porque sentimos essa empatia com o Senhor nessa noite. A tua presença para nós é algo maravilhoso, Pai, e nós te agradecemos por tudo que já houve aqui. E agora queremos levantar o nosso clamor ao Senhor através desta oração, te agradecendo e também clamando, Pai, porque nós te agradecemos por esta igreja, por tantos anos militando nesse ministério com o teu povo aqui, Senhor. Obrigado, porque até aqui o Senhor nos guiou, nos sustentou, nos guardou. Até aqui nós podemos ver a tua presença, o teu braço estendido sobre nós. Mas também te pedindo, Pai, que tu abençoe a tua igreja, derrame o teu poder sobre ela, o poder transformador do Senhor sobre a tua igreja, que ela venha ser forte, que ela venha aqui, Senhor, cumprir a sua missão de proclamar o reino, de levar o teu povo à adoração e reconhecer a tua grandeza. Abençoa a tua igreja, Senhor, que ela tenha ousadia para manifestar a tua palavra, ensinar a tua palavra às almas perdidas, às almas deste bairro, Senhor. Abençoa este bairro, Pai, que haja uma empatia entre o bairro e a sua igreja, entre o povo e a sua igreja aqui, Jardim Cachoeira, Senhor. Dá-nos capacitação no teu Espírito Santo, para estarmos, ó Pai, indo com ousadia, evangelizando esse povo, levando a verdade da tua palavra. Oh Deus, abençoa, ó Pai. Precisamos de ti, a tua igreja precisa de ti, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Edifica o teu povo, Senhor. Edifica, Senhor, cada membro da tua igreja. Edifica a fé dos membros desta igreja, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama amor, ó Pai, no coração de cada membro dessa igreja. Que haja em cada um uma alegria em te servir, ó Pai, em o nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a liderança da igreja. Capacita com sabedoria, no teu poder, com a ação do teu Espírito Santo. Que a sabedoria que vem do alto possa reinar aqui em nossa liderança e em cada um de nós, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama o teu poder, que o teu Santo Espírito venha conduzir a liderança, conduzir a igreja, conduzir a todos, ó Pai, nesse ministério, em o nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada família. O Senhor conhece, Senhor, cada família, as dificuldades de cada família. Tu conheces o intento no coração de cada família. Em nome de Jesus, ó Pai, entra dentro das nossas casas com providência, Pai. E, Senhor, edifica a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que em nossas casas haja um altar para o Senhor. Que em nossas casas, Senhor, seja purificada, Senhor, a cada dia e renovada, Senhor, no espírito do entendimento, Pai. Que o coração da nossa casa seja um coração cheio da tua graça, cheio do Senhor Jesus.
nada venha atrapalhar o andamento das nossas casas, Pai, dos nossos lares, Senhor, que são pequenas igrejas, Pai, que formam a grande igreja, Senhor Jesus. Ó Pai, na comunidade, abençoa, Senhor, cada família, abençoe, Pai, os nossos familiares, que um dia eles possam também, Senhor, estar se unindo a nós, ó Pai, unindo a grande família, que eles sejam alcançados pela Tua graça, aquele familiar que ainda não foi salvo, Senhor, salva ele, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, derrama paz na nossa casa, a paz que excede todo entendimento, Pai, em nome de Jesus. Abençoe os enfermos, ó Pai, leva cura para eles, realiza o milagre da cura na vida de cada um deles, ó Pai. Eu quero citar aqui a Tua serva, a irmã Margarida, a Tua serva, a irmã Judite, a Tua serva, a irmã Elídia, a Tua serva, a irmã Lídia Guimarães, a Tua serva Maria Aparecida, a Tua serva, irmã Maria Dolores, o Teu servo, irmão Ayrton com labirintite. Senhor, abençoa o Teu povo, Pai. Neste momento quero pedir ao Senhor a Tua visita muito importante, Pai, que ela é importante demais na vida da irmã Júlia, do irmão Daniel, do irmão Natan, Pai, que passa, Senhor, um momento difícil, Pai, por causa dessa gripe forte, dessas infecções, ó Pai, pulmonares, ó Pai, em nome de Jesus, purifica, Senhor, purifica os Teus filhos, ó Pai, que essa enfermidade, Senhor, seja repreendida no nome do Senhor Jesus, ó Pai, e que eles mantenham a fé no Senhor e saibam que o Senhor está no controle das suas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, ó Deus, os nossos enfermos e também, Senhor, a cada um de nós, com um problema ou outro, Senhor, sempre precisando que a Tua mão venha nos fortalecer, Pai, venha dar vigor físico, Pai, para vivermos os nossos dias te servindo e fazendo a Tua vontade, vivendo para o louvor da Tua glória. Abençoa-nos, ó Pai, abençoe o nosso país, em nome de Jesus, ó Pai, que todo mal seja repreendido, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que todo mal que tira a paz do país, ó Pai, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, dá sabedoria ao nosso governo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e repreende todas aquelas mentes, ó Pai, que querem atrapalhar o bom andamento do nosso país, que toda manifestação do mal seja destruída agora em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que aqueles homens, Pai, com más intenções, ó Pai, neste momento sejam, ó Pai, destituídos, ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam almejar o melhor para o país, que toda trama diabólica contra o nosso governo, Pai, possa cair por terra no nome de Jesus, ó Pai. Abençoe o nosso presidente, os seus ministros, ó Pai, que eles possam, com fé, estarem ali, Senhor, liderando o nosso país e saber que o Senhor está no controle dessa situação, Pai. Os Teus olhos não estão fechados, ó Pai, e nós cremos piamente que o Senhor está cuidando desta nação, em o nome de Jesus. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai. Abençoe o povo do Brasil, o povo do mundo, Pai, que vivem um momento difícil através dessa pandemia, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que este vírus, Pai, que tem afrontado vidas levando à morte, que tem infectado tantas vidas, ó Pai, que estão aí nos hospitais, muitas foram curadas, milhões foram curadas, ó Pai, mas aqueles que morreram, Senhor, ó Deus, tenha misericórdia das famílias, ó Pai, conforte, console os corações em nome do Senhor Jesus, ó Pai, e que este vírus, Pai, possa estar
Pai, em todo o tempo, Pai, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Como diz o hino, de Ti, Senhor Jesus, eu tenho precisão, só Teu divino amor dá paz ao coração. Muito obrigado por esta noite, por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu aqui. E ao encerrar este culto, Pai, nós te pedimos uma boa noite e amanhã mais um dia, onde vamos viver a vida de Jesus para o louvor da Tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus, rogando que o grande amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o nosso Salvador, e a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo conosco estejam e com todo o Seu povo espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe em